E aí, abençoados e acelerados, graça e paz. Tudo bem com você? Firme, forte, motivado, cheio do espírito, animado no Senhor. Estamos aqui conectadíssimos, mais uma live preciosa e que eu creio que vai ser impactante, porque eu acredito muito que Deus vai falar com você hoje, viu? Do mesmo jeito que me marcou, só meditar e orar por essa live, meditar no que eu ia falar e orar por ela, eu já fiquei assim, com a santa expectativa do que vai acontecer aqui hoje. Então eu quero te convocar, conecta aqui, fica comigo, não saia até o final. Se você por um acaso não conseguir ficar, depois assiste a gravação, mas eu acredito que Deus vai falar com você hoje. E o tema que eu dei para essa live, ele é meio disruptivo, vamos colocar assim, porque ele provoca você a crer, que Deus pode mudar o seu destino em pouco tempo. Uma fração de tempo pode mudar totalmente a sua história. Isso aconteceu comigo. Poucas horas de distância, literalmente do inferno para o céu. Em pouquíssimo tempo, Deus mudou minha história assim, de uma maneira ultra, mega, super radical. E eu quero compartilhar isso com você hoje, quero te inspirar a crer, e eu quero que você seja um instrumento nas mãos de Deus para gerar fé também na vida de outros. Eu tenho te desafiado, estou fazendo essa série de lives, nós vamos até dia 1º de abril, sempre de terça a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, e nos sábados, das 11h30 ao meio-dia. 30 minutinhos para marcar a sua vida e a vida de quem você ama. Mas como que faz para alcançá-los? Preciso de você. Então eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você mande para mais pessoas essas lives. Você não pode ficar só para você. E também que você seja constante, participe realmente de tudo. Quando você não puder assistir ao vivo, você assiste a gravação no Instagram, mas não perca, porque tem sido muito precioso. Essa primeira semana já foi assim muito marcante, já recebi assim dezenas de testemunhos e eu creio que muito mais está por vir. E hoje eu quero te falar disso. Em pouco tempo, Deus pode mudar o seu destino radicalmente. Mas antes disso, vamos pagar para participar da live? Lembra que essas lives não são de graça, para participar você tem que pagar. Como que você paga? Clica aqui no aviãozinho e compartilha agora. Vamos lá. Clica aqui, sai marcando todo mundo que você conseguir aí. Prioriza quem está com a bolinha verde na foto. Essa pessoa está mexendo no Instagram agora. E manda para todo mundo agora. Se você está vendo gravado, a mesma coisa. Faz isso para alcançarmos mais pessoas através de tudo isso que Deus tem falado nessas lives. Não tenho dúvida, vai ser muito, muito poderoso. Então vamos lá. E na medida que você fizer isso, faz igual a Edneia aqui. Vem e escreve aqui. Tá pago. Depois que você compartilha aqui no aviãozinho, escreve nos comentários, tá pago, inclusive para quem tá vendo gravado. Faz isso aí agora. E valoriza, irmãos? Valoriza porque tô pagando minha vida para preparar o conteúdo, para orar por eles e para ministrar para você. Então não me custa menos do que 1 hora por dia isso. E eu tô fazendo de graça, por amor a você mesmo. Então valoriza, se empenhe, porque eu creio que essa série de lives, eu dei o nome de live de propósito, lives de propósito, porque elas são todas intencionais, com conteúdos para te ativar, para te esticar, para gerar fé no seu coração, para te impulsionar a viver a vida poderosa que Deus tem para você e para quem você ama também. Então vamos lá, o texto que eu quero compartilhar hoje está lá em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 11, e aí meus secretários, por favor, alguém escreve aqui nos comentários para eu poder fixar aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Porque daí quem chegar depois vai saber qual que é o texto que eu estou falando. E se você está vendo gravado, a mesma coisa. Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Que diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Vou fixar aqui. Peraí. Então presta atenção. Por que você pode crer que num toque do favor de Deus, num breve momento, seu destino pode ser mudado radicalmente? Porque isso aconteceu comigo, queridos. Quero dar um testemunho breve aqui para você. Mas
né, o lado negro da minha história, vamos colocar assim, a parte ruim, né, de experiência na vida, foi antes de converter, foi quando literalmente minha vida desmoronou. Desmoronou, perdi tudo que eu tinha, quebrei, né, perdi todo o dinheiro, recurso, nome, crédito, tudo. E fui despejado, fui morar de favor na casa da minha sogra. No meio dessa situação toda, devendo para um monte de gente, com cobrança, oficial de justiça, processo trabalhista, pressão, 1 milhão de dívida, 22 processos trabalhistas, tudo em execução, e mais um agiota ainda me ameaçando de morte, que eu, inteligentíssimo, peguei dinheiro com o agiota. Nessa situação, meu casamento também desmoronou, minha vida arrebentou. E teve um dia que eu cogitei, literalmente, tirar minha vida, né? Eu saí de casa para me matar. É aquela coisa, você não avisa, você não dá sinais, você guarda para você, mas sai com a intenção no coração. E eu não voltaria mais para casa porque a minha intenção era de literalmente subir uma avenida ali, primeiro um ônibus que passasse, eu me jogar na frente dele. E o que aconteceu é que eu não tive coragem de fazer isso. Não consegui. Me senti assim extremamente arrasado, porque eu sou um covarde até para isso, até para resolver, eu não sirvo. E aí o diabo fritando a minha mente. No meio disso tudo eu posso falar, esse foi o pior dia da minha vida. O dia que eu literalmente eu circulei a morte ali, eu andei na beirada da morte. E aí quando eu me vi nessa situação, ainda não tive coragem de tirar minha vida, o que me restou? Vou me arrumar e vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar, e nesse mesmo dia, então numa noite eu fiquei ali cogitando o suicídio, tentando, né, ter coragem para me matar, não tive. Andei na avenida para lá e para cá, não me joguei, não tive coragem, sentei no meio-fio para chorar literalmente na sarjeta. Então, mais poucas horas depois, né, eu já estava ali trabalhando, e aí uma grande quantia de dinheiro veio parar na minha mão, R$5, lá para as 3 da tarde, e aí eu fui na padaria comer um pão com manteiga na chapa para matar a fome, porque desde cedo não tinha comido nada. E aí lá eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo e que me perguntou se eu estava bem. Você lembra? Eu tinha acabado, há poucas horas atrás, eu estava tentando suicídio. Né? E como que ele tem coragem de perguntar se eu estou bem? É claro que ele não sabia de nada, né? E normalmente a gente ia mentir, falar, não, tudo ótimo, mentindo. E ali eu não consegui mentir. E comecei a chorar. No meio de uma padaria, comecei a chorar compulsivamente com a pergunta dele. Por quê? Porque eu não estava bem. E ali ele me mandou sentar, contar o que estava acontecendo. E eu falei tudo para ele, né? O que estava acontecendo. Eu não minto para você que o meu intuito no final era pedir dinheiro emprestado para ele. Vou contar tudo aqui porque no final ele vai me ajudar, no mínimo, a realizar meu sonho. Qual que era o único sonho que eu tinha? Conseguir R$200 para eu poder comprar uma passagem e fugir, ir embora para São Paulo, voltar para lá, morar com alguém da minha família e recomeçar a vida deixando a minha mulher e meu filho recém-nascido para trás. E aí, por fim, Felipe, pai amado, quero chamar ele aqui para você. Espera aí que eu vou chamar meu filho. Felipe. Mas sumiu. Sumiu, não achei não. Daqui a pouco ele deve aparecer aí. Esses adolescentes não é fácil não. E aí, resumindo, né? Eu ia deixar minha mulher e meu filho para trás, não consegui, né? E estava contando para ele, eu ia primeiro me matar. Se eu não conseguir, então eu vou fugir para começar minha vida do zero. Felipe entrou aí na live. Felipe, vem cá, que eu quero te mostrar pro povo. Sai aí, vem aqui para você participar da live comigo, rapidinho. Não é o Felipe Magalhães, não, é o Felipe, meu filho. Então, resumindo, gente, o que aconteceu? Contei tudo para ele lá na padaria e no final, o que você acha que aconteceu? Ele pregou para mim. Falou, não, o que você precisa é de Deus na sua vida. Ó, eu confesso para você que eu fugi disso, me esquivei, né? Tentei de todo jeito falar, não, a última coisa que eu preciso é virar crente, é religião, essas coisas. E aí, por fim, essa pregação dele, né, de que Deus pode mudar minha história, de que, né, as coisas podem ser diferentes na minha vida, de que ele pode fazer um milagre, e eu acreditei. Só isso. E aí, o fato de eu ter acreditado
Em poucas horas, Deus mudou minha história. E aí alguém que estava totalmente desesperado, com ausência total de esperança, sem ninguém que pudesse me ajudar, pensando em suicídio, né, literalmente ali andando nas margens, né, da morte, logo depois, poucas horas depois, já estava crendo que minha vida ia mudar. E o que você acha que aconteceu? Deu certo. Eu não me arrependi por crer. Deus mudou minha história. Mudou minha história radicalmente. Restaurou meu casamento, me tirou, né, de toda aquela dívida, daquela situação, né, consegui pagar tudo isso. E Deus restaurou meus sonhos, Deus me chamou para trabalhar para Ele, Deus me deu mais 2 filhos, né? Virei pastor, vivo uma vida hoje que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. E você percebe, a mudança no destino aconteceu em pouquíssimas horas. Às vezes a gente imagina que para ter uma transformação, você precisa de dinheiro. Eu pensava isso. Não, se eu cair aqui agora 2 milhões de reais para mim, vai resolver minha vida. Não, você precisa, o dinheiro, ele vai vir, né? Ele é uma das formas de resolver as coisas, mas ele não é a solução. Você precisa, na verdade, é do Senhor. Você precisa de favor sobre a sua vida. Você precisa de fé para prevalecer diante de toda essa tentação de sucumbir, de se render, de se entregar. E quando eu estava meditando aqui no que falar nessa live, como que eu ia fazer, o que eu ia falar, e orando, porque eu oro pelas lives, oro por vocês, eu tava lembrando disso, né? Pensando assim, o tanto que mudou o que passa pela minha cabeça. Olha o tanto que os meus pensamentos foram radicalmente transformados. Por quê? Porque alguém que antes só ficava pensando em se matar, formas de tirar sua vida, né, sem sentir dor, sem correr o risco de dar errado, né, como que essa pessoa, em poucas horas depois, abandona esses pensamentos e começa a pensar como que eu vou prosperar, como que eu vou ajudar pessoas, como que eu vou honrar quem eu devo honra, como que eu vou abençoar, né, mais gente, como que eu vou ser útil nas mãos de Deus. Então você percebe, foi uma mudança radical em pouquíssimas horas, e que eu quero declarar e profetizar que é isso que Deus está fazendo também na sua vida. É isso que você vai viver. Não vai ter espaço na sua mente para pensamentos de morte, de derrota, de desespero, de angústia, não. Você vai encher a sua mente, seus pensamentos com paz, com alegria, com sonhos e com a projeção poderosíssima de uma vida extraordinária que Deus quer que você viva. Agora tem uma questão, e essa questão é literalmente a única coisa que depende de nós. No meio dessa história toda, de tudo que vai acontecer de diferente na sua vida, só tem uma coisa que depende de você: fé. Só isso. Você precisa crer. Você sabe, não tem ninguém no inferno por causa de pecado, sabia disso? Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. O que leva a pessoa para o inferno é não crer que os pecados foram pagos por Jesus na cruz. A incredulidade é que leva o homem para o inferno hoje. Não é o pecado não tem esse poder. O poder era até Cristo. Até ali eles tinham que crer, sem ter visto, sem a cruz ter acontecido. Crer na promessa de que Deus mandaria o seu filho, que Deus mandaria aquele que ele prometeu em Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça da serpente. Mas depois de Cristo, agora ficou visível. Agora, literalmente, nós temos todo o relato, nós temos a história e o marco foi estabelecido. Mas até aí, acredite, até a cruz e até um pouco depois dela, ainda tudo era pela fé de algo exterior. Mas depois do Pentecostes tudo mudou. Por quê? Porque agora é a fé em algo interior. A cruz aconteceu, mas agora o Espírito veio morar dentro de nós. E com o Espírito dentro de você, se foi feito, a Bíblia diz, uma nova criatura. Uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a grande questão é você viver o que Paulo fala para você. Porque Paulo nos aconselha falando para fazer o que ele faz. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para o autor e consumador da minha fé. Mas quantos crentes literalmente não conseguem esquecer o que passou? Não consegue. Ele fica ali ruminando todos os erros que cometeu,
tudo que ele fez de errado, toda a má gestão que ele teve. Isso eu estou falando depois de ter convertido. Depois que eu converti, Deus já me abençoou tanto, mas eu não soube administrar, eu fui, né, eu fiz muita coisa errada ainda assim, então pronto, eu gastei minha chance e não tenho mais agora como viver o extraordinário. Mas eu estou aqui como homem de Deus para te falar em pouco tempo. De repente aqui em 30 minutos de live, Deus já vai mudar sua mente e seu destino radicalmente. Em poucas horas Deus mudou minha vida, eu saí do suicídio planejado, arquitetado e na tentativa de ser executado para uma vida cheia de paz, de esperança, de sonhos e de uma certeza, uma convicção naquilo que eu ainda não vi, mas eu não duvido que vai acontecer. Essa é a fé. E talvez aqui em pouquíssimos minutos nessa live, eu estou sendo usado por Deus para gerar essa mesma fé no seu coração, para você crer que da mesma forma como Ele fez comigo, ainda mais poderoso, Ele vai fazer na sua vida também. E você vai crer, vai receber, vai apropriar, vai desfrutar disso numa medida poderosíssima, aonde nos seus pensamentos você não vai mais ficar cogitando morte, destruição, derrota, né, separação, abandono, nada disso. Pelo contrário, você vai encher a sua mente, os seus pensamentos, seu coração de palavras de vida, de afirmações da fé. Afirmações da fé. Por quê? Porque o que é a fé? A fé é a convicção. Convicção. É a certeza, a firmeza, a ausência de dúvidas. De algo que você não viu, mas creu. Você ainda não viu, mas não duvida. E eu creio em nome de Jesus, o Senhor hoje está aumentando o seu nível de fé. O Senhor está aumentando o seu nível de fé e você recebe mais fé para crescer, para prosperar, para trabalhar, para servir a Deus, para sonhar. E eu quero liberar sobre a sua vida. Eu vou orar no final. Mas nesse momento agora, eu quero fazer uma oração. Antes de terminar de falar o que eu tenho para te falar, eu não estou terminando a live. Só vou fazer uma oração porque eu sinto no meu espírito. Deus vai liberar fé para sonhar. Por quê? Porque muita gente não está sonhando mais. Né? A fé que ele tem é só para provisão de necessidades, é só para quitação de dívida, é só para não passar fome, é só para não ser despejado, só para não ter a vida desmoronando. E a fé é uma fé, né, de sobrevivência. Mas eu quero declarar, o Senhor está liberando fé no seu coração para sonhar. Deus está mudando seu destino. Nessa live aqui hoje, Deus está mudando seu destino. De um destino de alguém que não tinha perspectiva, cheio de angústia, ansiedade, dor, medo e incredulidade, para um destino de alguém cheio de fé, de alegria, de realizações, de conquista, de multiplicação, de transbordar, de prosperar, de abençoar, de servir, de ser útil e de reinar. Então, antes de eu finalizar, ainda tenho mais coisas para te falar, mas eu quero fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu não sei onde essas pessoas que estão assistindo agora estão, tanto ao vivo quanto gravado, mas eu sei que aonde quer que elas estejam, não importa quanto tempo elas têm de vida, quantos anos de idade, não importa quantos anos de crente, não importa a profissão, não importa o tanto que estudou, porque esse texto de Eclesiastes deixa isso bem claro. No final, tudo depende do favor do Senhor, do tempo e do acaso. Está no lugar certo, na hora certa. E o lugar certo não é um lugar físico. A hora certa não é um momento do dia. O lugar certo é a hora certa. É estar debaixo dessa cachoeira de favor. Essa cachoeira de graça que está sobre a nossa vida só porque somos filhos amados do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, libera fé no coração dos meus irmãos. Libera fé para que eles creiam, de que o destino deles está sendo transformado agora, nesse momento, em nome de Jesus. Oh Deus, sinto unção, oh meu Deus do céu, por que eu parei com essas lives? Eu fico depois, estava essa semana revoltado comigo, meu Deus, por que eu fiz isso? E eu confessei, na primeira live que eu voltei, terça-feira, eu confessei, falei, irmãos, eu estou morrendo de preguiça de voltar com essas lives, não queria, parei tem meses, né? Acho que foi em novembro a última que eu fiz. Por quê? Porque tomei pedrada demais, muita gente me atacando, perseguindo, teve gente que saiu da igreja, falando que não aguentava, que eu só penso, né, duvidando de motivações, é um monte de cardiologista gospel, né, que quer adivinhar o que está no nosso coração. E isso me abateu, me deu uma preguiça enorme. Eu falei, você quer saber? Eu vou focar em outras coisas.
e larguei de mão. E aí no jejum semana passada dos pastores na chácara, orando, Deus falou comigo, falou, você está privando pessoas de serem abençoadas por causa de poucos que rejeitaram a mensagem. E aí, imagina se Jesus tivesse feito isso, né? Por causa daqueles que não recebem, não creem, perseguem, eu não vou salvar ninguém. E eu fiquei com vergonha até. Aí eu confesso, eu falei, então eu vou fazer, Senhor, mas eu tô com preguiça. E aí eu voltei, e agora eu tô aqui revoltado. Por que eu parei? Tô sendo tão abençoado com essas lives, com esses testemunhos, tem sido já tão encorajador para mim, para continuar. E aí eu já firmei o golpe, nós vamos até dia 1º de abril, no sábado, porque no domingo a gente vai lançar, né, o jejum do primeiro semestre, e aí eu não vou fazer nada para concorrer com a programação do jejum. Mas depois do jejum eu vou voltar, porque eu não dou conta. Eu tenho que falar aquilo que eu creio, que enche meu coração. Eu vi minha esposa aqui, Daniele Valim, mandou um coraçãozinho. Nós vamos mudar, viu, gente? Já combinei com ela, inclusive hoje nós vamos mudar, é Daniele Almeida. Nós vamos pegar o sobrenome do final e colocar no começo. E meus meninos também vai mudar. Esse negócio de ser chamado tudo de Valim tá errado. Porque essa semana perguntaram quem que é o pastor Valim, né? Marido da Daniele Valim. Aí eu tava do lado, perguntando para um outro lá. Falou, não, é marido dela, que é a esposa dele aqui, ó. O pastor Rafael Almeida. Uai, nunca pensei que o Almeida era marido da Valim. Falei, ô miserável, nós vamos resolver isso. Mas resumindo, irmãos, eu quero te encorajar você a crer. Encorajar, eu tô aqui para isso, eu sou um encorajador para você crer. Agora eu tenho uma notícia para te dar, eu falei para você ficar aqui até o final, eu tenho uma notícia para te dar. A notícia que eu quero te dar é que essa mudança de destino de alguém que estava, né, às vezes incrédulo ou na mediocridade, só empurrando a vida com a barriga, né, aquela coisa assim, deixa tocar o barco aqui, vamos ver o que dá e vamos viver um dia após o outro e só nessa sobrevivência. E aí agora, nessa live, eu creio. Deus está enchendo seu coração de fé e mudando seu destino. Você vai crer e orar por coisas grandiosas, sobrenaturais, poderosas a partir de agora. E o que vai acontecer? Qual que é a notícia que eu tenho para te dar? É que isso não vai abençoar... Vem cá, senta do meu lado aqui. Isso não vai abençoar só você, vai abençoar você e todo mundo que você ama, a sua família. Vai abençoar você e todo mundo que está perto de você e, em alguns casos, até quem está longe. Gente que você não conhece, mas que de alguma maneira vai ser abençoado através da sua vida. E eu chamei meu filho aqui, coloquei ele aqui, vem cá. Meu filhão, esse é o Felipe, 17 anos, olha o tamanho que está esse menino. E eu falei aqui dessa história, né? Olha o tanto que Deus muda o nosso destino. Eu estou com vontade de chorar. Porque logo depois que ele nasceu, foi essa situação que eu passei, né, de ter quebrado, da empresa que eu trabalhava quebrar, perder tudo, e entrar nesse nível de desespero. E eu cogitei abandoná-lo. Cogitei ir embora, deixar minha esposa, deixar ele para trás, e sumir no mundo, nunca mais voltar por causa de dívida, por causa de pressão, por causa de angústia, por causa de ser esse ímpio que nem cogitava das coisas do céu. E aí Deus mudou meu destino, Deus mudou minha história, mas mudou a dele também. E aí eu tô aqui hoje com meu filhão, 17 anos, vai fazer 18 esse ano. Tem mais dois, tem o Daniel e o Davi também. O Daniel tá com 13, o Davi com 6. Mas Deus mudou o nosso destino, mudou meu casamento, mudou a vida de tanta gente já através do meu ministério, né? E hoje eu olho meu filho lidera a célula aqui em casa. Pega aquela foto que tá lá no seu quarto lá da sua célula. Lidera a célula aqui em casa, dezenas, literalmente, de adolescentes vindo para cá, estava participando da Holy Fest, incendiado, né? E foi lá para o encontro dos filhos de pastores. Eu fui recebendo vídeos de lá, fiquei tão impactado. A foto da célula dele. Olha o tanto de menino na célula. Dá para ver? Dá. Tá meio embaçado, mas dá para ver. Olha o tanto na célula dele. Já multiplicou e é uma bênção. E eu tô aqui hoje, né, junto com ele aqui, abraçadinho. Olha, meu filho é bonito, né, gente? Meu Deus do céu. Estou aqui hoje com ele para falar para você, do mesmo jeito que Deus mudou o meu destino, mudou minha história, vai mudar o seu também. Vai mudar o da sua família, de quem você ama. E pessoas, testemunhos, histórias, gerações vão ser impactados através daquilo que Deus está fazendo na sua vida e ainda vai fazer. Então eu quero que você creia, Eu peguei meu filho de surpresa, não combinei nada disso com ele.
Ele tá aqui, tava se arrumando, você vai sair para Holy Fest já, né? E aí eu quero pedir para ele orar hoje. Hoje ele vai orar por vocês. Eu quero que ele fale algo antes de orar. Ele vai falar alguma coisa, Deus vai usá-lo para gerar fé no seu coração e depois ele vai orar por vocês. Assim como Deus fez na vida dele, mudou o destino dele. Você consegue imaginar o que seria a vida dele? Se eu tivesse ido embora, largado dele, da mãe dele, e ele ficasse, né, sem pai, né? Deus mudou o destino dele, né? E a fé mudou nossa história. E aí, a sua mãe está na live aqui, ó. Mamãe te ama, filho, mas Jesus te ama muito mais. Também te amo muito e amo mais Jesus. Então eu vou deixar ele falar aqui e vai orar por vocês. Qual foi o tema da live? Deus muda o nosso destino. Amém. Então, 83 pessoas, conheço algumas, tem meu discípulo aí, Williamzão. Mas é isso, galera. Saiba só que o Senhor está no comando, independente das circunstâncias, dos problemas, do que você está passando agora. Que o Senhor prometeu, que Ele falou que vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Amém? Só guarde o coração, não olhe para as aparências, não olhe para as circunstâncias. Confia no que o Senhor te deu, na sua célula, na sua família. Olha para Cristo e esquece o resto, esquece o que as pessoas dizem, esquece os problemas da sua casa. Foca no Senhor, confia nele e o mais Ele já começou a fazer. Amém. É isso. Amém. Ora por eles. Abençoa todo mundo e declara Amém. que Deus vai mudar o destino deles também, a história deles e da família deles. Amém. Pai, nós oramos nessa manhã. Pai, nós te entregamos a vida de cada um que está aqui nessa live, que está vendo essa gravação. Pai, venha nos abençoar, guardar nossas casas, nossos corações, nossas famílias. Amém. Guardar o ministério de cada um, guardar o coração, nossa mente. Pai, venha nos livrar de quem é justiça própria, que a gente venha só se lembrar todo dia que quem está no comando é o Senhor. De que o Senhor, Pai, cuida de nós, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor faz tudo dar certo. Não é sobre nós, não é sobre nossa força, mas é sobre a bondade do Senhor, Amém. Sobre a sua fidelidade. Pai, venha unir propósitos, venha fazer a sua vontade ser feita nas nossas vidas. Amém. Que a gente não venha ser levado pelas aparências, que a gente não venha ser levado pelo medo, mas que a gente venha só confiar no Senhor, saber Amém. Que o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Te amo. Tamo junto, galera. Te amo mais. Amém, gente. Vou finalizar. Segurei para não chorar aqui. Estou feliz demais. E eu creio, irmãos, creio que esse testemunho pode abençoar muito mais gente. Então eu quero te pedir, por favor, compartilha. Pega ele, vou salvar agora essa live, clica no aviãozinho, você vai mandar no seu direct, você vai pôr nos seus stories, você vai pegar o link, vai mandar nos seus grupos de WhatsApp. Eu creio que Deus quer abençoar mais pessoas através desse testemunho, mas também através do seu testemunho. Então, faz um favor para mim, vamos fazer um combinado? Você vai gravar o seu testemunho, você vai falar, você vai de alguma maneira expressar o seu testemunho, aí você me marca lá para eu repostar também, grava um vídeo de 1 minuto, faz um texto, testemunha algo que vai impactar quem te segue nas redes sociais, e aí você me marca para eu poder repostar também. Estou contando com você, firme, forte, motivado, junto comigo nessa série de lives, de terça a sexta, 7h30 da manhã, sábado, 11h30, mas como eu falei, não vem sozinho não, chama muito mais gente para participar, pega, né, convida pessoas, manda as lives para eles assistirem, convida para assistir junto com você e vamos avançar juntos, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Cada um desses temas aqui são intencionais para levar você a viver esse propósito. Deus abençoe vocês, fica na paz e até terça-feira. Em poucos segundos já vai estar salvo, você compartilha aí, galera. Curte, comenta, salva e compartilha. Estou contando com você. Fica na paz. Deus te abençoe.